Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e estamos começando aqui mais uma edição de A Live, essa série de entrevistas, mais de 150 entrevistas com pessoas das mais variadas áreas, mas muita gente da cultura. E hoje temos aqui a honra, o imenso prazer de receber, dentro de alguns instantes, Rogério Caetano, violonista, instrumentista, compositor, arranjador, produtor, educador musical, uma figura fantástica, um dos nomes revolucionários do violão de 7 cordas, e logo logo estará aqui com a gente para falar da sua carreira, do seu trabalho, dos seus discos, das parcerias, também dos cursos que ele vai participar aí nos próximos dias, né? Enfim, e dos quais ele tem participado também, do método que ele desenvolveu para estudo do violão em parceria com Marco Pereira, parcerias de gravação de discos com nomes como Amandu Costa, né, violonista também de 7 cordas do Rio Grande do Sul, mandolinista Hamilton de Holanda, seus trabalhos como músico de estúdio ou nos palcos, né, acompanhando aí grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, e o nosso convidado já chegou, já já ele será adicionado aqui à conversa. Basta enviar a solicitação e nós vamos conversar agora com ele. Olá. Boa noite, Rogério E Caetano, tudo aí, bem? beleza, Marcelo? Boa noite. Como é que tá? Tudo ótimo, é, Certinho? tudo certo. Queria te agradecer imensamente, muito obrigado por estar aqui hoje, aceitar o convite para participar dessa live, para falar desse seu trabalho tão importante aí para a música brasileira. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço aí o seu convite. Alegria participar. Valeu, Rogério. Bom, só para fazer um teste muito rápido, você está me vendo, me ouvindo bem, tudo certinho? Tô tudo certo. Você tá me vendo bem também? Tudo certo? Também. Gosto de fazer esse teste só porque às vezes no Instagram tem algumas instabilidades, mas então podemos conversar porque temos muito papo aqui para falar. Rogério, as pessoas estão chegando aí, vão Maravilha. continuar chegando. Rogério Caetano, eu queria inicialmente saber de você como é que foi a sua iniciação no mundo da música, né? Vem de criança, desde quando vem essa paixão sua pelo universo musical? Então, Marcelo, comecei criança, né? Meu, Meus pais sempre gostaram muito de música, então tinha muita música na minha casa, né? Meu pai colecionava discos e tocava um pouquinho de violão, tinha um violão em casa, né? E eu comecei novinho, assim, 5, 6 anos, comecei a tirar as coisas de ouvido no violão, depois, logo quando ele viu que eu tinha uma aptidão para música, ele me deu o meu primeiro instrumento, que foi um cavaquinho, e aí comecei, imitando, Uhum. né, tirando alguns choros, assim, por volta de 7 anos de idade eu já tinha um repertório, assim, que eu solava no cavaquinho, músicas do Valdir Azevedo, do Jacó do Bandolim, e aí comecei dessa maneira. Uhum. Uhum. Então, desde praticamente de berço já a sua iniciação É, na música. bem novinho, isso aí. Uhum. Legal. Você acha que isso é importante, assim, né? Quando os pais, enfim, cada caso é um caso, mas os pais notando essa musicalidade, né? Incentivando, é muito positivo. Ah, com certeza, né? E principalmente o fato de começar muito novo, né? Você, nessa etapa da vida, né? 5, 6 anos, 7 anos de idade, a gente absorve muito as informações com muita facilidade, né? Então eu me sinto Uhum. privilegiado, assim, de nessa idade ter acesso a essa linguagem, né? Especificamente, inicialmente do choro, e posteriormente do samba, né? Minha mãe gostava muito de samba, gosta ainda. Ela tem, por exemplo, a coleção completa da Clara Nunes, e tem recorte de revista, de jornal, ela é fã mesmo, né? Então eu ouvia muito também discos de samba, né? Roberto Ribeiro, João Nogueira, Paulinho da Viola, essa Alcione, Bete Carvalho, então era o que rolava na minha casa, né? Juntamente também com a música nordestina, né? Minha família por parte de mãe é do Nordeste, então eu ouvia muito trio nordestino, Dominguinho, Sivuca, Luiz Gonzaga. Então era uma miscelânea assim, de música boa, graças a Deus. Uhum. Bacana. E você falou que você tocou violão, né? Tocou cavaquinho. Como é que você chegou ao violão de 7 cordas?
Então, o violão de sete cordas foi um pouco depois, eu já estava com 11 anos. Aí eu ouvi aquela gravação do disco da Elisete Cardoso com o Jacó do Bandolim, Época de Ouro e o Zimbo Trio. E aí me apaixonei ali pelo som do Dino, e a partir dali me deu um start, assim, de... Primeiro que eu comecei a identificar o violão de sete cordas em tudo que eu já ouvia há bastante tempo. Então, engraçado, essa gravação do Dino, que era do Barracão de Zico, né, ficou muito gravado o timbre, aquela forma de tocar, e eu comecei a identificar sempre o violão de sete cordas em outras gravações que eu já conhecia, mas que não tinha me atinado ainda para esse som especificamente, né? Eu ficava muito mais ligado no lance ali do solista. E depois que eu me despertei para essa sonoridade do violão de sete cordas, eu tive certeza do que eu queria em música, né? E aí pedi ajuda para o meu pai, ele passava sempre nas lojas de disco, de sebo, e sempre que tinha, né, os nomes, né, Dino, Rafael Rabelo, Valdir, Walter, Luizinho, o Alecá e outros grandes mestres aí dos sete cordas, eu pedia para ele comprar, e eu fui imitando, fui aprendendo, ouvindo e imitando, absorvendo a linguagem, Uhum. desde então. Uhum. E a Né? parte dos estudos, né, da formação, enfim, a questão da leitura musical, acordes, como é que você foi aprimorando? Você teve Então, a professores? leitura musical, a minha primeira escola de música aqui, no período que eu vivi em Goiânia, foi a escola Lilian Centro de Música, uma escola que existe até hoje, né? Aqui é uma escola de referência aqui, que a tia Lilian, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho, me ensinou a ler, então eu comecei a ler desde novinho, e depois eu fui para uma outra escola, que era o Estúdio Centro de Música, que era um lugar onde funcionava o Clube do Choro aqui em Goiânia, né? Isso foi uma Uhum. coisa que eu me sinto também privilegiado por, nesse período que eu vivi aqui, na minha infância, ter um Clube do Choro em atividade, né? Onde eu podia me apresentar em público, tinha a roda lá com outras crianças, outros adolescentes, né, que a gente trocava ideias ali. Tinha os mais velhos, né, mais experiência, que a gente trocava ideia, informação também. Tive aula nessa escola de teoria com a professora Lívia. Então, assim, era um ambiente musical, né, desde muito novo, né, e esse ambiente do choro, assim, me fez ter intimidade com essa música, né, tão importante do Brasil, que é o choro desde a infância, né? Então, para mim, isso fez muita diferença. Uhum. E você, bom, você é de Goiânia, não é isso? Mas também morou em Isso. Brasília. Já há Morei em alguns anos Brasília você, 10 anos. já há alguns anos. Eu comecei a ir para Brasília e ficar direto por lá depois de 94, assim, 95. Aí, todo final de semana eu estava lá, né? Comecei a frequentar a casa do Alencar, que foi meu mestre, né, de violão de sete cordas. Quando eu fui para lá, eu já tocava sete cordas, né? Então o Alencar ele foi muito mais um professor assim de harmonia, né? E um conselheiro, né? Das coisas que eu deveria fazer. Claro que eu aprendi também muito vendo ele tocar, né? Porque foi o primeiro grande violonista de sete cordas assim que eu tive o contato visual, né? O cara que tocava muito mesmo, assim, né? Apesar de que aqui em Goiânia tinham pessoas que tocavam bem também, mas não no nível que o Alencar tocava, né? E aí conheci o Hamilton, conheci o Fernando César, Hamilton de Holanda, Fernando César, o Daniel Santiago, nesse período que eu vivi em Brasília, né, e vários outros amigos, da Hum. partir ali de 94, por aí, 94, 90, eu tinha 15 para 16 anos, 93, por aí, mais ou menos. Uhum. Aí você morou 10 anos em Brasília. Morei 10 anos em Brasília. Morei em Brasília até Uhum. 2004, que foi quando eu mudei pro Rio de Janeiro definitivamente, né? 2004. Me Uhum. casei com a Milena e fui para lá. Uhum. E você, no caso, foi atraído para Brasília pelo que você está falando, pela música, né? Pelo, enfim, Clube do Choro de Brasília também, né? Sim, sim, aí a gente. Brasília tinha uma cena. Porque nesse período,
O Clube do Choro de Goiânia estava desativado e o de Brasília, em 97, ele reativou-se, né? Então, ele começou a funcionar com frequência e eu fui para lá, né? Me tornei um assíduo participante, né? Aí, a partir de Uhum. 98, comecei a dar aula lá também na Escola de Choro Rafael Rabelo, aí dei aula também na Escola de Música de Brasília, né? E também entrei para a universidade, a UNB, onde eu me formei em composição, né? Então aí eu me mudei para Brasília e comecei a trabalhar. Trabalhei no Clube do Choro, toquei com muita gente lá, no Feitiço Mineiro também, né? Então foi um período que eu tive assim grandes aprendizados musicais, né? Experiências muito importantes para minha carreira se deram Me em corrija. Brasília, nessa etapa aí. Uhum. Uhum. Eu acho que eu vi você, acho não, vi você muitas vezes tocando com o grupo do Reco, né, ali no Clube do Choro, Choro Livre, né, acompanhando muitos músicos, né, como você falou que se apresentava em Brasília, né, Neto, um monte de Sim, com gente. E certeza. você tocava muito cavaquinho também lá, né, no com Choro Livre, né? Toquei cavaquinho, tocava sete cordas, cheguei a tocar cavaquinho no Dois de Ouro também, né, com Hamilton e César. E Uhum. aí, nesse período lá do Clube do Choro, tinham vários shows também que eu toquei substituindo o Alencar. Depois, posteriormente, algumas pessoas já pediam para eu mesmo tocar. Aí tive a oportunidade de tocar com grandes mestres lá no Clube do Choro, né? O Uhum. Dominguinho, Sivuca, Tamiro Carrilho, Carlos Poiares, Oswaldinho, o Dominguinhos, o Uhum. Hermeto Pascoal, como você já falou, enfim. E aí no Feitiço Mineiro, paralelamente nessa mesma etapa, eu tive a oportunidade de tocar com grandes nomes do samba, né? Grandes compositores, né? Como o Seu Monarco, o Nelson Sargento, o Wilson das Neves, o Wilson Moreira, o Walter Alfaiate, o Noca da Portela, o qual é o nome dele, meu Deus, o Nelson Sargento eu já falei. Nelson Rufino, né, grande compositor, enfim, foi um período assim que Brasília tinha uma efervescência musical, né, muito grande, a música o tempo inteiro, né. Uhum. Bacana. E, enfim, o cavaquinho, como é que é? Bom, você é muito conhecido como um violonista de sete cordas, né? Um dos inovadores do instrumento. E o cavaquinho, como é que ele ainda ocupa esse espaço aí no seu coração? Como é que Não, é? não, é um instrumento que eu tenho muito carinho, né, tenho muito amor, de Aham. vez em quando eu toco, assim, mas não é o meu principal instrumento mais, né, há Uhum. muitos anos que eu não pratico, né, Uhum. e, enfim, tem outras pessoas aí com muito mais atualmente com muito mais competência para tocar o cavaquinho que eu, né? Meu negócio é o violão de sete cordas mesmo. Mas de vez em quando uma Uhum. gravaçãozinha ou outra, uma coisa assim, eu até ainda toco, né? Uhum. Ou então uma roda de brincadeira, assim, alguma coisa assim, sai alguma Aham. coisa. Aham. Rogério, como você mesmo falou há pouco, né? Você é bacharel em composição, né? Pela Universidade de Brasília, UNB. Você também é mestre em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, né? Eu queria saber em que a formação acadêmica contribuiu e contribui, claro, para o seu desenvolvimento como músico. Olha, foi muito importante a minha formação acadêmica aqui em Brasília por ter tido a oportunidade de estudar, né, e conhecer a obra de grandes compositores, né, da música clássica, da música erudita, né, e que eu fiquei fã, assim, alguns eu já conhecia, mas outros não, então, compositores que eu passei a admirar mais ainda, né, como Beethoven, Mahler, né, Chopin, e conheci outros, né, como Borodin, como um cara que me me fascinou muito também foi o Samuel Barber, né, alguns compositores, o Olivier Messiaen, que é um cara que mexe muito com as escalas simétricas, né, que era uma coisa que eu estava estudando bastante na época, então aprendi muito analisando, conhecendo a obra desses grandes compositores, né, porque o curso era de composição, então a gente fazia
tinha as matérias, né, que era de instrumentação e orquestração, que era muito interessante também. E da parte da composição, né, conhecer a obra mesmo desses caras, né, é uma aula muito, muito rica, né? E assim, eu sempre adorei, sempre gostei muito de música clássica, né? Minha mãe adora ouvir e tal. Então, a formação, a universidade me ajudou bastante, em todos os Uhum, sentidos. uhum. Isso você fez na UNB, né, composição, e depois você foi para o UFRJ mais tarde, né? E Isso, na UFRJ isso. você fez mestrado, né? Enfim, qual que foi o seu Fiz tema lá de mestrado. mestrado, sua Então, tese? na UFRJ, eu fiz o meu projeto, né? Eu fiz o mestrado profissional, o ProMus, né, do UFRJ, que é um mestrado que ele contempla assim, uma parte mais prática, né? Uhum, Ele não é um mestrado igual ao mestrado acadêmico, normal, né? uhum, Então, o meu projeto se chama Violão de Sete Cordas de Aço Solo, né? Gravações em áudio e vídeo e 10 partituras digitalizadas de 10 peças, né? 10 composições que eu fiz para serem executadas, né? Compostas para serem tocadas no violão de sete cordas de aço. Pensando nesse instrumento, o violão de sete cordas de aço, né? Como instrumento solista. Esse é o uhum. projeto. Bacana, parabéns. Tem alguém perguntando aqui, deixa eu Muito só dar uma obrigado. olhada na pergunta aqui. De nada. Márcio Sete Cordas perguntou o seguinte: Boa noite, Rogério. Você ainda tem os sete cordas que você gravou o programa Casa do Som, um Lineu Bravo do Tampo Escuro? Perguntinha aí Não, não do. tenho mais. Não tenho mais. Esse violão, se não me engano, está com o Josimar Carneiro, que é um grande amigo meu e tal. Meu Uhum, professor também lá no curso de verão da Escola de Música de Brasília. uhum. Mas não Vamos estou falar mais não com disso. esse instrumento. É. Aham, legal. Eu queria saber de você, Rogério, na sua opinião, qual que é a importância do violão de sete cordas dentro da música brasileira? Como é que você vê, avalia esse instrumento aí, o que que ele trouxe de, enfim, de inovação, de riqueza para essa nossa música, que já é uma música muito rica, né? Mas qual a contribuição? É, Fica a pergunta meio geral, mas como é que você vê o papel dos sete cordas na música brasileira? o violão de sete cordas ele é um instrumento muito importante, né, dentro da história fonográfica do Brasil, principalmente por todas as gravações, né, que o Dino, que é o pai de todos nós, realiza desde a década de 50. Né? Então o Dino, indiretamente, ele é o professor de todos os violonistas de sete cordas que vieram depois dele. Então ele foi o cara que fundamentou essa linguagem, né, de forma definitiva, e é o pilar assim que todo mundo deve seguir, né? E o Dino, nessas gravações, ele atuava assim, a partir do Dino, a diferença do antes do Dino para o pós-Dino é que depois do Dino, o violão de sete cordas, por si só, ele se basta para ser um instrumento de contraponto dentro de um grupo musical, né? Se a gente for analisar antigamente os arranjos de banda de bombeiro, tinha um bombardino, tinha os trombones, tinha, né, a oficleide, que é um instrumento que está vindo à tona novamente aí, e que se responsabilizavam por ser esses instrumentos que faziam contraponto, né, o próprio Pixinguinha com o saxofone, né? E o Dino, ele assumiu essa forma de tocar assim, de uma forma muito feliz e que virou um padrão, né, de alto nível artístico que todo mundo procura seguir. Até os dias de hoje sempre vai ser assim. É um instrumento Uhum. que ele atua assim como se fosse o meio do campo do time de futebol, sabe? É como se o sete cordas ele dá os passes ali para o cantor fazer o gol, o solista, ou se você estiver tocando sozinho, você mesmo dá o passe para você. É um instrumento muito inteligente, né, e que tem que comporta, né, a criatividade, a improvisação.
Então é um instrumento que tem a cara da riqueza da nossa música, né? Bacana. É Você isso. citou o Dino, né? Que outros nomes assim você coloca como também mestres do violão de sete cordas? Você lembra assim? Olha, assim, vou falar dos caras que eu estudei bastante, e fiz o mesmo processo que eu fiz com o Dino, eu fiz com essas pessoas e faço até hoje. Quando eu vejo alguma gravação do Dino, ou do Rafael, do Valdir, ou de qualquer um que seja, que eu não conheço, eu vou lá, ouço e tiro da mesma forma, até hoje. E vou fazer isso enquanto eu estiver aqui, né? Então, como eu já disse anteriormente, o Dino, né? Depois eu passei a mergulhar muito no universo do Valdir Silva, do Walter Silva, né, os irmãos gêmeos. Depois o Rafael Rabelo, aí fiquei maluco com o Rafael. Comecei a imitar o Rafael, as coisas todas que ele tocava. Comecei a imitar tudo, né? E depois, no período que eu fui para Brasília, o que eu te falei já anteriormente foi onde eu tive o contato visual com sete cordas, que eu podia olhar os caras ali presencialmente, né? O Alencar Sete Cordas, o Fernando César e o Augusto Contreras. Foram caras assim que eu aprendi muito, vendo eles tocando, né? E os violonistas do Rio de Janeiro, como Maurício Carrilho, Paulão Sete Cordas, o Carlinhos Sete Cordas, né? Jorge Simas, né? O Luiz Otávio Braga, de São Paulo, caras que eu fiz esse mesmo processo também, né? De tirar as gravações, o Edmilson Papelupi, Zé Barbeiro, o Luizinho Sete Cordas, né? Craque. Então, Uhum. assim, foram os caras que eu, assim, mergulhei muito, né? No que cada um fez ali, gravava. Tinha também os sete cordas da Bahia, o Edson, que eu também tirei muita coisa do Edson, aprendi muito com ele. O Bozó, lá do Recife. E depois fui aprendendo com os caras da minha geração mesmo, o Marcelo Gonçalves, o próprio Josimar Carneiro, também, são um pouco mais velhos do que eu, mas cheguei a aprender muito vendo, tirando coisas do Josimar da Água de Muriga, o Marcelo no Trio Madeira Brasil, e hoje em dia, até os caras que são mais jovens do que eu, também aprendo muito com eles, né? O João Camareiro, o, o Jean Correia, o Félix Júnior, que foi um cara que a gente conviveu junto ali em Brasília. Então eu sempre fico com essa antena ligada, né? Alguma coisa que eu possa aprender, que eu possa colocar ali na minha música, na minha forma de tocar, de pensar e que eu acho que vai agregar, eu sempre estou aberto a absorver as informações. Uhum. Bacana. Você citou aí nomes de várias épocas, né, do violão de sete cordas, né, dos clássicos aos contemporâneos, né? Falando especificamente dos contemporâneos, né, dessa geração, como você falou, da sua idade, músicos alguns mais novos também. Como é que você vê, digamos, a contribuição? Que passos você acha que os novos músicos, nessa geração nova do sete cordas está indo além, né? Você falou hoje o violão de sete cordas ele já se basta, né? Num grupo, né? Na sua opinião, que passos hoje estão sendo dados além? O que, que você vê como inovações que estão sendo feitas por aí no instrumento? Enfim, até do seu ponto de vista pessoal, que também é um inovador É, dos eu, sete eu, cordas, né? eu, eu vejo os sete cordas, ele como um instrumento, hoje em dia, que tem duas escolas, né? A escola que foi estabelecida pelo Dino desde a década de 50, que é essa forma que eu gosto mais de tocar, que eu considero que é a minha praia, o violão de sete cordas de aço, tocado com dedeira, né, as duas primas de nylon e do sol até o dó de aço. E na década de 80 o Rafael Rafael Rabelo estabeleceu o violão de sete cordas como instrumento solista utilizando as cordas de nylon, né, que é um instrumento diferente do violão de sete cordas de aço, né, a construção é diferente, enfim, é um instrumento mais próximo da guitarra clássica. E essa abertura dessas duas escolas, né, proporcionou a aparição de grandes instrumentistas, né, de cada uma delas, né? Por exemplo, um cara que tem uma carreira espetacular, maravilhosa, né, que é um músico excepcional, Yamando Costa. Outro cara que é excepcional,
o Alessandro Penese, né? Então caras que vêm dessa verba do Rafael Rabelo, né, e que continuam utilizando o violão de 7 cordas de nylon como instrumento solista, né? E, por exemplo, no meu caso, como você falou, o que eu procuro fazer é manter a sonoridade estabelecida pelo Dino, né, que é esse padrão que eu amo, do violão de 7 cordas de aço, mas também utilizando como instrumento solista também, mantendo essa verve solista do Rafael Rabelo também viva, né, que é uma grande influência que eu tenho. Então eu procuro fazer um trabalho como se fosse uma coisa meio híbrida, né? Meio não, é totalmente híbrida. É o mantendo a sonoridade do Dino, mas com colocando 7 cordas de aço, né, nesse inédito patamar de instrumento solista. Essa é o que eu quero fazer. Tá sempre compondo para ele, né, para ele ser executado com as suas características, né? Não pensando em tocar alguma coisa que seja para um violão próximo da guitarra clássica, nada contra isso. Mas o que eu quero fazer e o que eu proponho são músicas voltadas para o instrumento violão de 7 cordas de aço, né? É um instrumento muito jovem, que tem muito a dizer, tem características tímbricas muito bonitas, que podem ser muito bem exploradas, né? Então, assim, eu acho que essa parte de composição feitas para esse instrumento, o meu intuito é que cada vez mais as pessoas componham para ele e que cada vez mais ele tenha aí uma caligrafia, né, para ser estudada e tocada, né, e difundida, né, cada vez mais. Uhum. É isso. Bacana. Muita gente mandando mensagem aí, eu não consigo acompanhar nem ler todas, mas tem alguma aqui, Fradon MNT, aquele Som Brasil que você gravou com a Vanessa da Mata, foi um espetáculo. Tem aqui o Opa, muito obrigado. Carlos Cannon Fender, acho que é assim que fala. Parabéns, grande Rogerinho. E Muito acho que é obrigado. Rogério Mota fez uma pergunta há pouco, eu vou ver se eu estou falando a pergunta certa, né? Que eu não sou músico. É se você já tocou terça, é isso mesmo, terça em sol bemol. Já, com certeza. Uhum. Essa era a É, pergunta dele. E eu é. queria saber um pouco sobre o método musical, né? O método que você desenvolveu junto com o Marco Pereira, né? Queria que você falasse um pouco, explicasse como é que surgiu essa parceria, né? Esse trabalho e o que essa didática traz, né? Sim. Só um minutinho, Marcelo. Tranquilo, sem problema, tranquilo. Só um minuto. Tranquilo, tranquilo. Estamos aqui conversando com Rogério Caetano, grande violonista de 7 cordas, está contando aí sobre o seu Ô, trabalho. Marcelo, desculpe. Opa, não, imagina, Então, tranquilo. o que você perguntou mesmo foi sobre o método, né? Sobre o método com o Marco Pereira, enfim, sobre essa didática, queria que você falasse um pouco Então, como surgiu esse trabalho com ele, né? Enfim, o que que essa didática traz, né? O que que ela oferece aí para quem se interessar em estudá-la. na realidade, o Marcelo, o Marco me convidou para fazer esse método junto com ele, né? Uhum, uhum, Foi um convite que partiu do Marco. uhum, Então, eu fiquei muito feliz quando ele me convidou e aí a gente estabeleceu essa parceria. Eu entrei com meu conhecimento prático, né, de anos aí tocando violão de 7 cordas. E o Marco, com toda a sua experiência acadêmica, né, o Marco, professor, mestre da UFRJ, né, ele organizou o material didaticamente falando, né? Então, a gente passou aí 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu ia para a casa do Marco e a gente foi estabelecendo um índice, né, das coisas que eram importantes, a gente foi batendo a bola e tal, e a gente foi montando o método. Eu ia tocando, ele ia escrevendo, e aí a gente concluiu, né, esse trabalho que se chama 7 cordas, técnica e estilo. E é um trabalho que sistematiza essa linguagem, né, do violão de 7 cordas, essa linguagem do contraponto, né, que é a característica que o violão de 7 cordas de aço ou de nylon, primeiramente ele foi responsável por isso, né? Então nesse método a gente mostra
né, alguns caminhos, algumas ideias, né, e alguns novos horizontes, algumas coisas assim que as pessoas podem se interessar. Eu acho que é um trabalho que ele encurta muita distância de quem quer entender, compreender e absorver a linguagem do violão de sete cordas. Aham. E esse método está disponível na internet? Quem se interessar, fala com Sim, você, com o sim, Marco, tem, como é que consegue? tem. Então, vocês podem pedir para o Marco através do e-mail pedidos@marcopereira.com.br, né? Ou pelo site do Marco também, né? www.marcopereira.com.br, ou pelo meu site, que é www.rogeriocaetano.com. Bacana, pessoal. Tá dada a dica aí. Quem quiser estudar com esses mestres aí tem esse Isso. excelente É. material à disposição. Rogério, Chama-se Sete Cordas, Técnica e Estilo, é o nome do livro, do método. uhum, bacana, bacana. E da próxima segunda-feira, né, esse dia 17 de janeiro, até o dia 29 do mesmo mês, né, você participa como professor de violão popular de sete cordas do curso de verão da Escola de Música de Brasília, o famoso Civebra, né? Enfim, é um curso Isso, que andou um pouco, enfim, sempre foi um grande curso, né, em termos tanto de aulas, né, com grandes instrumentistas, como também espetáculos à parte. Eu não sei como é que vai ser esse ano em meio à pandemia, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua participação nesse curso, que é um curso consagrado aí, mais de 40 anos, né, um dos sim. tantos cursos importantes, né, que a gente tem Brasil afora, mas esse também é uma referência, esse de Brasília. Queria que você falasse um pouco da sua participação, o que que você está preparando aí para os seus alunos. Vai ser aula presencial? Como é que vai ser? Vai ser, a aula que eu vou ministrar vai ser presencial. Então, uma coisa muito boa, né? O Civebra é um curso, como você já falou, de referência, né? Maravilhoso. Eu fui aluno em 97, né, do Marco Pereira, do Josimar Carneiro, e nesse curso eu aprendi muito, muitas coisas com o Marco, por exemplo, a respeito do material que eu utilizo hoje em dia, né? Aplicando, né, coisas da vanguarda do jazz na música brasileira. É uma coisa que virou muito assim a minha identidade, né? Na hora de tocar, as pessoas reconhecem, né, a minha forma de tocar, de frasear, tanto a parte harmônica quanto a parte mais melódica, né, nas frases propriamente ditas. E ter feito esse curso em 97, com o Marco, foi muito importante, né? Eu já tive a oportunidade de participar como professor em outras vezes, e esse ano, mais uma vez, estou muito feliz de ter sido convidado para ministrar o curso de violão de sete cordas, né? E eu vou aproveitar que o curso serão de 2 semanas, então eu vou dar uma passada geral, assim, desde as primeiras frases, da formação de tudo, né? Mas de algumas coisas que eu tenho estudado, principalmente a aplicação de algumas variações, né, utilizando as inversões, né, fundamental, terça e quinta, que é uma ideia que eu tenho desenvolvido bastante aí, passando até pela aplicação, né, dessas escalas que eu passei a utilizar e que as pessoas sempre pedem para eu mostrar como é que funciona e tal, né, a escala diminuta, a dominante diminuta, escala de tons inteiros, a escala alterada, enfim, menor, maior, blues, enfim, tem muito assunto para a gente tratar, e uma coisa que eu vou... Foi ótimo você perguntar isso, porque eu quero trabalhar sempre com algumas músicas, algumas gravações, né, de referência, para eu poder mostrar o que eu estou querendo dizer e comprovar pela gravação, entendeu? E acho que isso é muito importante. Então vai ser por aí. Uhum. E aí, falar de elementos também de técnica, né? Ligado, articulação, ataque, essas coisas vinculadas ao violão, né? De forma geral, uso da dedeira ou não. E eu acho que vai ser um momento assim de grande oportunidade assim de troca de ideia, de informação, né? Acho que vai ser muito legal. E Uhum. assim, sempre que eu ministro um curso como esse, eu sempre aprendo bastante, né? Porque a troca de ideia ali com as pessoas
né, é muito rica, né? Então, é o que meu pai sempre dizia, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Uhum. Então é uma coisa que sempre enriquece a gente. Uhum. Legal, você falou que vai usar algumas gravações aí. Você lembra de alguma aí que você vai mostrar para os Ah, vou alunos? utilizar gravações do, por exemplo, do Dino, gravações do Rafael, do Uhum. Valdir, do Walter, até coisas que eu gravei, discos mais recentes, enfim, para que as pessoas possam compreender de uma forma prática, né? Não só ali compreender tudo de uma forma teórica, né? Mas de um jeito mais prático. Uhum. O Suami Júnior diz que é imperdível esse curso com o Rogerinho. Com certeza. Opa, um abraço aí pro Suami. Suami é um cracaço aí, amigão, gente boa demais. Um abração aí, Suami. Legal. Rogério, como é que você avalia a importância, né? Você que já foi aluno, já foi professor, novamente professor desse curso, né? Como é que você avalia a importância de cursos como esse, né? Não só o de Brasília, mas esses cursos que a gente tem aí pelo Brasil afora, né? Em Minas, no Nordeste, Ah, em esses Goiás. cursos têm uma importância muito grande, né? Isso aí são oportunidades, assim, que transformam as pessoas, né? Um curso como esse, assim, é uma coisa que te incentiva, que te dá muito gás, né? Para continuar em frente, para se empolgar, absorver informação, material de estudo, de conhecimento, né? É uma oportunidade, assim, é imperdível. Qualquer tipo de curso, né? Eu já tive a oportunidade de participar de vários, né? Uhum, Fazendo show ou ministrando aula. E é sempre assim um momento muito especial, né, de celebração da música. E como eu já falei, a troca de ideias, né, é sempre uma coisa muito rica, né, e de um valor assim que não dá nem para mensurar, porque realmente eu me sinto parte disso, né, porque quando eu fiz o curso em 97 ali, mudou minha vida. Então, eu acredito que pode acontecer com várias outras pessoas da mesma forma também. O meu sonho é uhum, que tenham cada vez mais esses eventos assim que celebrem a música, né, e que haja essa propagação, né, né, difundir a nossa cultura, né, que é muito importante, a cultura tão rica, né, da música do Brasil, né. uhum. Bacana. E você também vai participar, né, nesse período que você vai estar em Brasília, né, você vai ministrar no dia 21 às 18 horas, né, na Escola Nacional de Choro Rafael Rabelo, um workshop. Eu queria que você falasse sobre o tema desse workshop, o que que você também está preparando para as pessoas que se inscreverem nele. Então, esse workshop aí, ele vai ser mais reduzido, né, vai ser ali em torno de Uhum, 3 horas de aula, né, eu até ministrei um aqui em Goiânia, foi no dia 7. Então, vai ser um workshop voltado lá para os professores, alunos também, mas o meu intuito é de passar essa forma de pensar que eu passei a utilizar depois que eu escrevi o método Kumar, porque a partir do momento que a gente fez o método, eu tive várias oportunidades de ministrar cursos no Brasil e no exterior, e eu pude perceber como é que eu posso dizer, algumas lacunas assim na formação das pessoas, né, vinculadas a essa linguagem e que me fizeram fazer uma autocrítica minha, um autoconhecimento e uma autorreciclagem assim, de tudo que eu passei na vida, né, dessa experiência toda, inclusive do método, para passar para as pessoas ali o primeiro passo, né, que é uma coisa que eu chamo de ali o meio beabá ali, sabe? Porque eu sempre penso dessa linguagem, eu sempre estabeleço ela uma conexão com a linguagem falada, né? A gente aprende ouvindo as pessoas falarem, né? Papai, mamãe, a gente aprende imitando os pais ali, ninguém aprende com a gramática na mão, né? Então eu quero passar
esse mecanismo, né, da pessoa absorver a ferramenta, essas primeiras frasezinhas, e aí o cara depois deslancha sozinho, né? A pessoa vai sozinha, né? Ela ou ele, enfim, pega essas informações e desenvolve sua autonomia, sua criatividade e sua independência. Uhum. Muito bacana. Então tem aí duas programações, né, com o Rogério Caetano em Brasília para os brasilienses ou os Opa, que estiverem todos na convidados cidade. aí. É. Que também, sabe, a gente sabe que vem gente de fora para esses cursos, né? Então, quem estiver em Brasília nessa data de 17 a 29 de janeiro, curso da Escola de Música, é só entrar no site lá da Escola de Música de Brasília. E sobre o workshop, dia 21 às 18 horas na Escola Nacional de Choro Rafael Rabelo, é também entrar lá, procurar os canais do Clube do Choro, não é isso, Rogério? Isso aí. Vai Tá ser. Então, certo. ó, só para reforçar mais uma vez, o Uhum. Civebra vai acontecer do dia 17 ao dia 29, né, e as aulas serão na parte da tarde, das 14 às 17 horas. Né? E esse curso lá da Escola de Choro Rafael Rabelo será no dia 21, né, sexta-feira, a partir das 18 horas. Deve ser ali das 18 até as 21, mais ou menos. É isso. Uhum. Todas e todos convidados. Legal. Rogério, e você, inclusive, como você falou, no começo da nossa conversa, foi professor da Escola Nacional de Choro Rafael Rabelo, né? Como é que você vê a importância desta instituição, né? Dessa instituição, mas também de outras instituições, né? Ligadas a clubes do choro, também ao ensino da música brasileira. Como é que você vê o papel desses centros de conhecimento? Ah, eu acho um papel importante demais, porque, como eu já falei anteriormente, né, é um papel de preservação da cultura, né, da forma de se tocar, é um papel de formador de público, né, e o papel de cultuar essa cultura, né. Então, assim, um sonho que eu tenho é que no Brasil, futuramente, todas as capitais, pelo menos, tenham um clube do choro em atividade e também uma escola de choro em atividade, né? Hoje em dia a gente tem a Casa do Choro no Rio de Janeiro, junto com a EPM, né? Em Brasília tem o Clube do Choro, a Escola de Choro Rafael Rabelo. Em São Paulo também tem o Clube do Choro, e agora tem a Escola de Choro de São Paulo. Enfim, tem outros lugares também que tem Clube do Choro, como Santos, Porto Alegre, acho que também tem, mas assim, eu gostaria muito que isso acontecesse em várias capitais, né? Eu sou assim, um fruto disso, de movimentos como esse, porque, como eu já disse anteriormente, no período que eu vivia em Goiânia, ali por volta de 84, 85, existia o Clube do Choro aqui em atividade, né? E tinha essa escola que ensinava o choro, que você ficava ali nesse ambiente, né, de ouvir, de tocar. E isso fez toda a diferença, né? Na minha carreira, na minha vida, na minha formação como músico. Então, eu desejo isso, isso é um sonho que eu tenho e tomara que ele se realize. Vamos torcer aí, com certeza. Torcer aí para que nos próximos anos nossos governantes incentivem também governantes federais todos, enfim. Mas, Rogério, Tomara. é, tomara. Rogério, no começo aí dos anos 2000, né, quando você ainda morava em Brasília, né, enfim, nesse ambiente de muita efervescência, né, Clube do Choro, todas essas programações aí que você bem nos lembrou, né, Escola de Música, curso de verão, você formou com o bandolinista Hamilton de Holanda, que na época também morava em Brasília, e o guitarrista e também violonista Daniel Santiago, o trio Brasília Brasil. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? Foi um grupo que, inclusive, começou, vocês saíram tocando aí por vários lugares, né? Enfim, como é que foi essa experiência que já tem mais de 20 anos, né? O tempo voa. Tem. Ah, essa experiência aí do Brasília Brasil foi muito enriquecedora, muito importante para mim. Era um período que a gente lidava com a música de uma forma assim, muito forte, sabe? Era visceral mesmo, sabe? O negócio ali de quase 24 horas por dia tocando, né? Aqueles ensaios de 14, 16 horas. Então, assim, coisas que
a gente fez nesse período aí que a gente não fez nunca mais e acho muito difícil de fazer, né? Então foi um trabalho assim que me marcou muito, assim como marcou meu compadre, o Hamilton de Holanda e o meu irmão Daniel Santiago, né? Foi um período que a gente mergulhou mesmo assim em várias vertentes musicais e absorveu muita coisa, misturou muita informação e ali todo mundo cheio de ideias, cheio de, né, testosterona ali a 1.000 por hora, né, musical, querendo tocar e mostrar as ideias. E acho que esse trio ele contemplou a nós três assim esse encontro que foi muito feliz, né, onde a gente podia aplicar tudo isso que a gente queria executar em forma de música, né? Eu acho que deu super certo, graças a Deus, né? Tem 2 discos aí, onde as pessoas podem ouvir, né? Tem um disco de 2001, que foi o disco de estúdio, gravado no Rio de Janeiro, mas tem esse disco que foi lançado agora recentemente, em 2021, não, 2020, né, se não me engano, que saiu pela Biscoito Fino, que foi um disco gravado ao vivo em Brasília, e que foi, esse registro é de um ano antes, foi gravado em 2000, né? Então a gente está falando de quase 22 anos atrás. Uhum. Né? Então esse trabalho tem uma importância muito grande, né? Esse disco de 2000, na época eu tinha 22 anos, o Hamilton acho que tinha 23, se não me engano, e o Daniel tinha 20. Então todo mundo muito novinho, né? Mas já cheio ali de assunto, já cheio de ideia boa. Então foi um trabalho assim, e também por ter sido o meu primeiro trabalho que teve um alcance nacional e internacional também, né? Tocando Vocês violão de 7 tocaram, cordas, né? uhum. Vocês tocaram bastante, né? Fizeram muitos Tocamos, shows. ixi, muita coisa. Tocamos muito, chegamos a participar daquele circuito do Banco do Brasil, né? Que rodava o Brasil inteiro. Muitas viagens para a Europa, né? Para os Estados Unidos. Foi, graças a Deus, foi um trabalho que a gente fez bastante show, muita coisa. Legal demais. E em 2007 você lançou o seu primeiro disco solo, não foi? Que foi o Pintando Sete, né? Eu queria saber o que que esse trabalho representa na sua trajetória, que você falasse um pouquinho, recapitulasse um pouco É, esse disco, né? Quem tocou nele, como é que foram as gravações, né? sim, o Pintando Sete, na realidade, ele é um disco que ele foi gravado em 2003, 2004, mas ele foi Uhum, lançado em 2005, né? Por aí. uhum, uhum, E esse disco é o disco em que eu comecei a propor o violão de 7 cordas de aço como instrumento protagonista, né? Ainda não como solista, mas como instrumento ali que puxava como linha de frente, né? Ele deixou de ser o violão de 7 cordas tradicional ali de acompanhamento, né? Então ele solava. Era um instrumento que eu ainda não solava sozinho, mas era o instrumento que era responsável pelas melodias principais, né? Então esse disco marca muito por isso, né? Eu ainda tinha também muito forte a influência do Dino 7 cordas no, no violão de 7 cordas de aço, e claro que eu tenho até hoje, mas assim, ainda, e do Rafael Rabelo no 7 cordas de nylon, né? Tanto que nas 2 músicas que eu toco sozinho, eu ainda solo com violão de 7 cordas de nylon, né? Depois eu comecei a vislumbrar essa mistura e até desencadear nesse trabalho do 7 cordas como solista mesmo, né? Mas esse disco foi o que eu comecei a, a colocar os 7 cordas nesse papel aí de linha de frente, né? 7 cordas de aço. uhum. Que bacana. E quem participou desse disco? Como é que foram as gravações, né? Enfim. Cara, é muita gente. Isso, é gente pra caramba. Ó, participaram como produtores, né? Vários amigos que me ajudaram, né? O Maurício Carrilho, Fernando César, Hamilton de Holanda, o Yamandu Costa, Marco Pereira, o Cláudio Jorge, o Mauro Diniz, eles me ajudaram na produção das faixas, né? E aí, irmão, tem assim inúmeros músicos, né? O Erivelton Silva, o André Vasconcelos, Daniel Santiago, Luciana Rabelo, Pedro Paes, Rui Alvim,
o Jorginho, né, do pandeiro, o Leander Mota, o Alencar, meu professor, né, o tio Américo, pai do Hamilton, né, o Pedro Vasconcelos, a Nossa. Luciana Rabelo, que eu já falei, o Mauro Diniz, Cláudio Jorge, Marcelinho Moreira, Amói Ribas. Vixe, não sei se eu vou estar esquecendo alguém aí. É, Mas super assim, muita time. gente boa, super time, timaço. Foi um Uhum, encontro assim de muita gente boa, né? E me uhum. ajudaram. Tenho uma gratidão muito grande por todos que participaram desse disco. E me ajudaram bastante. Zé da E desde Velha, então. Silvério Pontes, Zé da Bacana, Velha, oh, demais. só fera. É, Rogério, e desde então, que rumo tomou a sua carreira solo, né? Esse foi o primeiro passo, né? E aí, como você foi tocando essa carreira solo ao longo dos anos, né? Vem tocando, né? Você também, que é muito requisitado em várias frentes, né? Como tem parcerias com outros músicos, a gente vai falar disso já já. Grava com muitos artistas, né? É um educador, né? Dá muitas aulas, enfim. E como é que vem essa carreira solo desde então? Muito trabalho? graças a Deus, trabalhando bastante sempre, né? Uhum, Sempre, desde essa época aí, atuando bastante, né? Muita gravação em estúdio, gravação de CDs, DVDs, né? Inclusive de vários outros artistas, né? E parcerias que eu fiz também com irmãos maravilhosos aí que a música, né, e a vida me deram, né? Então, assim, só tenho que agradecer, Papai do Céu, né? Por estar sempre, uhum. sempre melhorando e sempre atuando, graças a Deus, trabalhando sempre. E seus discos solos, enfim, você já está com quantos discos solos gravados? Eu tenho, Só eu tenho 11 discos gravados, né? E 11 aí discos. tenho 11 discos. E aí, solo mesmo é só esse último, que é o que eu toco sozinho mesmo, né? Mas tenho várias Uhum, parcerias, assim, que eu acho muito importantes, né? Como você já falou, do Brasília Brasil, com o Hamilton de Holanda e o Daniel Santiago. O disco que eu uhum, gravei em duo, né, com meu irmão Yamando Costa. O disco que eu gravei em duo com meu compadre Eduardo Neves. O disco que eu gravei em duo com meu irmãozinho Jean Correia. E agora, mais recentemente, o disco que eu gravei em duo com o meu amigo querido e grande maestro, né, Cristóvão Bastos. Então tem vários discos assim que eu considero assim bem importantes, né, na minha trajetória e que me ajudaram a culminar nesse resultado desse disco dos Sete Cordas de Aço Solo, né? Foi um disco em que eu fui amadurecendo a minha forma de pensar, a forma de tocar, de compor, até culminar nesse trabalho aí. uhum. Bacana. Inclusive o disco com Cristóvão Bastos, né? Foi indicado ao Grammy Latino, não é isso? Foi indicado ao Grammy Latino como melhor disco instrumental de 2021, né? Isso aí, coisa boa. Legal, bacana. Muitos trabalhos, né? Inclusive você falou o disco com o Amando Costa, uma vez inclusive vi vocês tocando em Pirenópolis, né? Acho que foi em 2012, alguma coisa assim. Foi bem quando o Fizeram um disco show lá. saiu. A gente tocou no festival lá, né, gastronômico. Foi muito legal esse show. Muito bom. Esse Bacana, festival lá de bacana. Pirenópolis é muito legal, muito bom, né? Uhum. Rogério, falando, você que é um cara que tem essa indicação, mas também tem prêmios, prêmios no Brasil e prêmios no exterior também. Queria saber um pouco de você, esses reconhecimentos, né, vindos do Brasil e de fora, né? O que que eles fortalecem a sua arte, né? Ah, Marcelo, o reconhecimento ele é sempre bom, né? Ele é sempre bem-vindo, né? Uhum, E eu acho os prêmios, assim, eles vêm de uma forma natural, né? Eu sempre procuro fazer as coisas assim com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, né? Muito afinco, né? E naturalmente esse reconhecimento ele vai acontecendo, ele vai vindo, né? É assim que eu penso. uhum. E claro que o reconhecimento, né, essas indicações e as premiações, elas te ajudam, né, a fazer com que as pessoas, né, contratantes, pessoas te vejam de uma outra forma, né?
Isso é Uhum, claro que ajuda bastante. uhum. Sim, e além dessas parcerias, né, do disco que você, esses discos todos que você gravou, como você falou, você já gravou com muitos artistas, né, muitos nomes da música popular brasileira, né, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Bethânia, Caetano Veloso, Zélia Duncan, Monarco, que você citou no início da nossa conversa, Dona Ivone Lara, né, trabalhar assim com tantos artistas, né, que são artistas de várias tendências da música brasileira, né, o que que isso traz de bagagem para o seu trabalho, né? Ter esse contato com essas pessoas. Ah, para mim isso é muito importante, porque eu vejo a gravação, independente de ser ali um disco meu ou um disco de outro artista, o seu som tá ali, né? Então é uma forma de você eternizar a sua música, o seu som tá ali, né? No seu trabalho, no trabalho de outra pessoa. Então acho que a gravação ela é uma forma de eternizar, né, a nossa música, né? O nosso pensamento musical, artístico, Uhum, até intelectual, né? Da forma de tocar. Eu vejo assim as gravações assim como um grande xodó, né? Eu tenho muita alegria, né? Muito orgulho dessas gravações, né? Com tantos artistas assim, ídolos, né? Que eu tinha o sonho de gravar, né? Por exemplo, como o Zeca Pagodinho, e várias outras pessoas, né? Hoje em dia, esses dias eu estava olhando assim a quantidade de gravação, né? Numa outra live, um amigo meu que tinha levantado, o Rafael Paulista, eu nem sabia que tinha tanta coisa assim, mas tem bastante coisa, eu não lembro o número, mas é muita coisa, né? Eu atuo, por exemplo, nesse mercado de gravação, comecei a gravar no Rio por volta ali de 99, 2000, e já atuo em Goiânia, em Brasília, mesmo com gravações de jingles, dessas coisas assim, desde 97, 96. Então já tenho aí uma estrada assim de trabalhos em estúdios, né? Muita coisa, uhum, graças a Deus. Eu sempre, na realidade, né, Marcelo, quando eu mudei para o Rio, o meu sonho era atuar em estúdio, sempre gravando, né? uhum, Depois o mercado foi mudando, mas eu nunca tive assim vou ser um grande concertista, um performer, que acabou uhum, minha carreira se deslocando para isso, né? Mas o uhum, meu objetivo inicial, quando eu me mudei para o Rio, era me tornar ali o cara das gravações, né? E graças a Deus eu consegui atuar bastante e atuo até hoje. Apesar do mercado uhum, ter modificado, né? Mas eu cheguei a pegar o mercado de gravação lá ainda bem forte ainda. uhum. Você diz que hoje o mercado, em relação a quando você tocava nessa época, e hoje, o que que você acha que mudou, assim? Tem alguma influência das Ah, plataformas digitais? Não sei. com certeza. Hoje, por exemplo, não tem condição de um músico viver só de gravação de estúdio. Eu cheguei já a viver só de gravação e cheguei a viver muito bem, graças a Deus, né? Então, hoje em dia, o músico ele tem que ter, assim, ele tem que se articular e tem que abrir várias frentes, né? Poder ter condição de fazer um show seu, né? Fazer show com outros artistas, com outras pessoas, outras parcerias, ministrar um curso, dar aula, né? Gravar no estúdio, que sempre tem gravação, ainda tem, né? Mas não daquela forma que o cara poderia focar só em gravar se ele quisesse antigamente, entendeu? Hoje em dia não. Então hoje em dia você tem que abrir várias ramificações e se articular para você poder atuar em várias frentes. Uhum. Mas você diz que hoje os artistas estão gravando menos por conta do streaming, talvez, não sei. Não, não é isso que eu tô falando, Uhum, assim, não é que estão gravando menos, gravam, uhum, mas não uhum, tem o mesmo fomento, né, de mercado uhum, para músicos de uhum, estúdio como existia antigamente. Isso aí não existe mais, uhum, entendeu? Você uhum, falar raríssimas exceções, assim, se tiver algum cara que vive só de gravação de estúdio. Muito raro, uhum, entendeu? uhum. E você, como é que você vê a importância, né, do streaming, né, dessas plataformas digitais aí para divulgar o trabalho dos artistas? O que que você acha?
Olha, uma coisa que eu assim acho que poderia melhorar, né, é com relação à ficha técnica, né, porque muitas vezes você ouve, mas você não sabe quem está tocando. Isso aí para mim faz muita falta, sabe? Eu Uhum, acho que deveria organizar isso de uma forma mais cuidadosa, né? Eu, por exemplo, que sempre gostei muito de ter o disco ali na mão, CD, vinil, olhar a ficha técnica, saber quem está tocando, saber quem está gravando, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho uhum, que para artistas assim como eu, que se Deus quiser, na hora que acabar a pandemia aí, a gente vai voltar a circular e tal, você sempre vai vender seu CD ali nos seus shows. Então você sempre vai ter aqui o disco físico. Isso aí não vai acabar nunca, né? E sempre vão ter as pessoas que querem, né? O cara vai comprar um disco, vai dar ali no amigo secreto, o cara vai dar. Isso aí não vai acabar nunca, né? Mas, assim, essa parte do streaming também não vai acabar, é um negócio que chegou para sempre, né? uhum, Eu também confesso que ouço muito as músicas hoje em dia no streaming, né? uhum. Mas sinto falta das fichas técnicas, né? De saber quem está tocando, quem fez o arranjo, né? Quem gravou, quem mixou, quem masterizou, isso aí tudo para mim faz falta. Uhum. E você tem disco físico ainda? Compra CD, vinil, ouve em Sim, casa? sim, sim. Agora, por exemplo, eu trouxe alguns discos aqui, o pessoal compra. No workshop aqui de Goiânia, o pessoal comprou muito CD, compra o método. Então, assim, as pessoas Uhum. sempre vão existir as pessoas que têm interesse no disco físico, né? É muito bacana, inclusive eu quero comprar seus discos aí quando você sobrar aí, quando chegar em Brasília, quero comprar também, Opa, que é maravilha. muito bom ter isso, né? É justamente esses cursos também são muito legais por isso, esses shows também de música instrumental, que a gente tem a possibilidade, eu compro ainda vinil e CD, né? E como você falou, acabou o show, você vai lá e compra o CD do artista e tal. Enfim, isso é muito bacana. Maravilha, com certeza. Legal. Agora, só uma curiosidade, enfim, porque eu vejo também muitos músicos falando, né? Muitos músicos virtuosos como você, de vários instrumentos, né? E você falou no começo há um pouco tempo atrás, da testosterona, né? O cara começa a aprender a tocar enfim, isso acontece muito com músicos mais jovens, é normal, né? Quando já tem um certo domínio técnico, isso em vários estilos musicais, né? Do rock ao choro e tal. O cara quer tocar super rápido a guitarra, tocar super rápido o violão, o cavaquinho, o bandolim, né? Mostrar aquela técnica, muitas notas. E eu já vejo vários artistas, inclusive que já passaram por aqui, falando isso, né? Que quando você tem a possibilidade do seu trabalho solo, você pode realmente ter essa liberdade maior, mas quando você vai gravar com um artista, né? Com um músico, como um músico ou no estúdio ou nos palcos e tal, você não vai ter essa liberdade e tem que, enfim, tocar às vezes de uma forma mais contida e tal. Que conselho você dá normalmente para os músicos que querem trabalhar em estúdio e tal? E às vezes também querem ter essa técnica toda, mas às vezes tem que controlar um pouco, né? Enfim, né? Acalmar um pouco, né? Como você falou, essa testosterona, né? Enfim. Então, Marcelo, isso aí é muito. Eu respondo de uma forma bem simples, direta e objetiva. Quem Uhum, manda na música é a música. A música é a estrela maior, né? uhum, Então você uhum, tem que tocar a música de acordo com o que ela definir que deve ser tocado, né? Se eu estiver uhum, tocando uma música que tem ali uma coisa virtuosa, você tem que tocar do jeito que contemple a música, né? Você vai tocar uma canção acompanhando uma cantora, você tem que privilegiar ali a cama para a cantora, né? Ou para o cantor, enfim. Eu penso dessa forma. Então a música é ela que define como é que a gente deve atuar ou não, né? Eu uhum, acho que o músico deve ser preparado para se preparar para atuar do jeito que a música te exigir, né? E chegar lá na hora você dá conta do recado, é isso que eu penso. uhum. E você, como produtor também, arranjador, né? Enfim, como é que é a sua atividade, né? Quando você vai pensar no arranjo, né? Quando você está produzindo um disco, que visões que você leva, você conversa com os artistas com os quais você está trabalhando, né? Dentro dessa perspectiva que você acabou de falar, né? De atender
a música, aquela visão ali que tá naquela canção ou naquele tema, enfim. O arranjo, eu penso nele assim, mais ou menos como se fosse uma composição, entendeu? Eu penso dessa forma, né? Quando eu vou fazer um arranjo para algum cantor, para alguma cantora, então eu acho que o arranjo ele tem muito vínculo com essa parte composicional, sabe? Eu vejo isso, né? Até recentemente conversando bastante, né, com o Cristóvão, né, a partir do momento que a gente fez esse trabalho, o Cristóvão que é uma referência, né, de arranjador, né, do Brasil, um senhor arranjador, né, dos maiores aí que a gente tem, e assim, e ele fala essa mesma coisa, né, que pensa ali, compor, arranjar é compor também, né, então eu penso dessa forma, o arranjo, né, mas atualmente eu tenho feito mais arranjo para as minhas coisas mesmo, sabe? Meus próprios trabalhos e as coisas para violão solo, algumas interpretações de músicas de compositores, né? E também as minhas próprias músicas, né? Os meus próprios arranjos para as minhas composições. Legal, muito interessante essa visão. Né? E você toca aí pelos palcos do mundo, né? Já há muitos anos, né? Há mais de 2 décadas, está nos palcos do Brasil e do mundo, né? Enfim, quando você leva sua música, falando um pouco aí do exterior, né? Você leva a música brasileira aí, sua música Sim, e a música brasileira, né? Em geral, assim, bom, cada lugar é uma experiência diferente, mas que reações assim chamam a atenção de você quando você está tocando, mostrando a sua música, mostrando a música brasileira, para uma plateia que não é a plateia que cresceu ouvindo, ou pelo menos conhece, tem sim, mais referência no samba e no choro e outros gêneros. sim, a reação é sempre muito boa, né? Assim, a música já me levou a cada lugar, assim, que você nem imagina, sabe? Graças a Deus a música me levou em lugares assim que se não fosse por ela, acho que eu não teria ido. Eu lembro uma vez que a gente foi para. Passamos quase um mês na Índia. Estávamos eu, o Diamandu, Danilo Brito, e, cara, foi uma experiência assim inesquecível. Sabe? A gente tocou em lugares assim e o público indiano assim amando a música, sabe? As pessoas, teve um lugar lá que o pessoal gritava, assim, vibrava, sabe? Então é uma coisa assim que não tem explicação, né? Eu acho que a música toca o coração das pessoas ali e acontece esse milagre, né? Que a música é capaz de fazer, né? De emocionar as pessoas, independente de conhecer ou não, né? Por isso que eu sempre digo que Uhum, aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas falam, mas o pessoal não gosta de choro. Não, não é que não gosta, muitas vezes não conhece, entendeu? uhum, Então, as pessoas têm que ter acesso à informação e oportunidade de conhecer. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Não só do choro em si, mas de qualquer estilo musical brasileiro, né, que não seja, né, a onda do momento agora, enfim. Tem muita coisa que a gente acaba se enxergando assim em um nicho, né, em que a gente defende ele, né, para ele não acabar, né? Só que a música brasileira, acho que ela é muito maior do que isso, né? E não vai acabar nunca pela força que tem e por ser uma das expressões, né? Como você falou, o samba, né? O choro, a bossa nova, são expressões assim muito fortes, né? E reconhecidas mundialmente. Então é uma coisa uhum, que não vai acabar nunca, uhum. Com certeza. né? Rogério, e falando de planos para 2022 aí, você está com algum projeto aí engatilhado aí para os próximos meses, algumas Então, eu gravações? quero esse ano eu quero gravar um disco assim com a temática nordestina, sabe? Eu tenho isso muito forte dentro da minha família, por parte da família da minha mãe, e quero gravar um disco com shots, com baião, forró, assim, essa linguagem, né, com zabumba, triângulo, cavaquinho, violão de 7 cordas, sopro, sanfona. Quero fazer um trabalho com essa roupagem e com músicas assim, composições que sejam
mais simples, né? Mas não que sejam assim, simplórios, né? Mas simples, mas que Uhum, tenham ali uhum, substância, né? Tem o que dizer. uhum. Legal, legal. Em breve teremos novidades, então. Opa, se Deus Rogério quiser. Caetano, massa. E Rogério também a Caetano. circulação, né, Uhum. dos discos, né? Porque por conta da pandemia, ainda não conseguimos lançar o disco eu e o Cristóvão, né? Foi o disco que saiu lá em 2020, né? Então a gente ainda agora vai começar a circular com esse trabalho aí, se Deus quiser a gente vai poder rodar bastante e o disco solo também, né? Sim, vamos torcer aí para esse vírus dar uma trégua aí, né? Oh, Deus te ouça. Rogério Caetano, eu queria agradecer imensamente aí a sua presença hoje aqui nessa live, aí falando da sua carreira, do seu trabalho, do seu estilo de música, do violão de 7 cordas na música brasileira e no seu trabalho, essa trajetória fantástica aí que você já tem há muitos anos, desde que vem aí desde os anos 90 ou de antes, né, desde a sua infância, quando você começou a dar os primeiros passos na música. Muito obrigado por estar aqui hoje compartilhando essa bela trajetória sua. Parabéns aí pelo seu trabalho, que é fantástico, incrível, reconhecido inclusive internacionalmente, e muito sucesso para você. Sucesso inclusive aí, bom trabalho no curso de verão, que começa segunda-feira, e também no seu workshop dia 21. Obrigado. Valeu, muito obrigado, viu, Marcelo, pelo convite. Foi uma alegria participar e é sempre bom a gente trocar, né, bater papo sobre música, sobre arte, sobre a nossa cultura, né? E Uhum. espero que tenha aí contribuído com as pessoas, né? E alguma informação seja de grande valia aí para quem assistiu. E é isso. E aí quero aproveitar também e reforçar mais uma vez o convite, né, para quem estiver em Brasília ou quem estiver aqui na região, né, aqui em Goiás, para que se inscrevam lá no curso de verão, que é um curso, não estou falando só do meu não, de forma geral, é um curso de música que vale muito a pena participar, pessoal. Então não perca essa oportunidade, né? E apareçam. Vai ser do dia 17 ao dia 29, né? O Civebra. É o 43º curso de verão da Escola de Música de Brasília. E o dia 21 vai acontecer esse workshop lá na Escola de Choro Rafael Rabelo, né? Às 18 horas. Beleza? Então todas e todos convidados. Tá dado o recado aí. Queria agradecer a presença de todas as pessoas, todos e todas aí que entraram. A Sandra do iLive, cantora também, entrevistadora, mandando um abraço aí pra gente aí, pro Maravilha, manda um beijo aí Rogerinho. pra Sandra. Beijo, querida. Tudo de bom aí. E ó, um Belíssima beijo para voz. todos aí, saúde, né? Se cuidem e que esse ano traga muita coisa boa para todos nós. Com certeza. E quero ir lá depois comprar os seus discos, tá? Obrigado aí, Maravilha, a gente Rogerinho. se vê já. Um abração, Marcelo. Tudo de bom Valeu, aí. boa noite. Tchau, Se cuida tchau. aí, Boa noite. pessoal. Tchau. Valeu, Valeu. tchau.